Olá, bom dia! Estamos aqui mais uma vez com a nossa Palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada aberta, para meditar mais um tema importante dentro desses 10 dias de oração. Antes de começar o nosso tema de hoje, que vai ser sobre vencendo as armadilhas de Satanás, eu quero orar com você. Vamos orar? Bom Deus que está nos céus, nesse momento queremos te pedir uma bênção para esse estudo, para essa meditação, que mais esse tema possa contribuir para a nossa decisão, para nossas escolhas, e entendemos, Pai, que nós estamos num grande conflito e que muitas vezes somos iludidos, somos levados a tomar decisões que vai nos afastar de Ti. Então eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor esteja conosco nesse estudo, é o que eu te peço por Jesus. Amém. O texto para a nossa meditação de hoje encontra-se no livro de João, capítulo 16, verso 13, que diz assim: Quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Esse episódio aconteceu quando Jesus estava indo para o céu. Ele deixou uma promessa para os discípulos, que ele não deixaria os seus discípulos órfãos, mas que ele enviaria o Consolador. O Consolador estaria conosco todos os dias, nos convencendo do nosso juízo, da nossa justiça e dos nossos pecados. É através do Espírito Santo, irmãos, que a gente descobre o quanto que nós necessitamos de Cristo. O Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Então, assim como a Bíblia Sagrada foi uma revelação divina, homens inspirados por Deus escreveram as Escrituras Sagradas mediante a inspiração do Espírito Santo, esse mesmo Espírito nos ajuda a entender essa revelação. E o que a revelação nos fala? A revelação nos fala que Satanás é um grande inimigo e ele apresenta armadilhas para desviar a nossa atenção. E quais são essas armadilhas? Se nós abrirmos lá no livro de Gênesis, capítulo 3, nós vamos ver a primeira armadilha que Satanás colocou na frente no caminho do ser humano. Foi o caminho do desejo de ser igual ou maior do que Deus. E vimos o resultado. Enquanto Jesus disse para Adão e Eva, se vocês tocarem no fruto, certamente morrerás, Satanás veio com uma ilusão, com uma armadilha, dizendo, não, se vocês comerem, vocês vão se tornar igual a Deus. Sabe, às vezes nós, por sermos, queremos coisas que muitas vezes não devemos ter, nós acabamos caindo em armadilhas que Satanás coloca ao longo da nossa jornada, do nosso caminho. Por exemplo, a armadilha do consumo. Às vezes nós queremos ter tantas coisas e trabalhamos para poder ter. E esquecemos de que precisamos dedicar um tempo para o estudo da Palavra de Deus e para a oração. Enquanto eu estou envolvido nos prazeres dessa vida, me consumindo no trabalho para poder pagar as contas que eu fiz, para poder ter as coisas que eu quero, eu acabo esquecendo de dedicar um tempo para Deus. Essa é uma das armadilhas que Satanás coloca para que nós não tenhamos tempo de ter um momento especial com Deus. Enquanto você assume vários compromissos, você acaba esquecendo de estar com Deus. E quando você não tem tempo para estudar a palavra de Deus, para entender o que Deus tem para te dizer, você acaba não vendo as armadilhas que Satanás coloca ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada. Querido, precisamos ficar atentos das ciladas que o inimigo coloca em nosso caminho, para que nós não tenhamos momentos devocionais com Deus. Eu quero ler para vocês aqui alguns pontos dessa revista que nós temos aqui em mão. Veja só, Satanás tem operado com poder enganador, introduzindo uma multidisciplina de erros, ou seja, muitos erros que obscurecem a verdade. E por meio de falsas doutrinas, Satanás consegue terreno para se firmar e cativa a mente das pessoas, fazendo com que se apeguem a teorias que não têm fundamento na verdade. Eu tenho certeza que se você pegar um copo d'água de 300 ml e achar que a água está pura,
certinho, você bebe com certeza, não é verdade? Mas se você souber que nesse copo de água tem uma gotinha mínima de veneno dentro dessa água, você beberia? Eu acredito que não. Mas espera um pouquinho, mas tem mais água pura do que veneno, mas mesmo assim a água está contaminada. Infelizmente, querido, Satanás, conhecendo a estrutura humana, conhecendo o ser humano, ele tenta colocar dentro da palavra de Deus algumas teorias, algumas mensagens falsas e leva as pessoas a crer nessas verdades que muitas vezes são estudadas dentro da Escritura Sagrada. Por isso que, ao estudar a Bíblia, precisamos ter duas posições, ou seja, ter duas maneiras de estudar a Bíblia, para podermos entender. Primeiro, com espírito de oração. Antes de abrir a Bíblia, devemos orar, para podermos, quando estivermos estudando as Escrituras, entender o que a palavra de Deus está nos ensinando. E o segundo ponto, tão importante quanto o primeiro, é ser humilde diante das orientações que encontramos na Bíblia. Às vezes, encontramos verdades na Bíblia que nós não aceitamos justamente porque você já tem um pensamento em cima daquele assunto. Pensamento esse que muitas vezes foi colocado na sua mente. E aí então você prefere acreditar nas teorias humanas do que assim diz o Senhor. A Bíblia Sagrada, ela precisa estudar com espírito de oração e com humildade para que as verdades nela contidas possam ser claras e bem discernidas para nós. Irmãos, ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias, Satanás consulta continuamente seus anjos quanto ao plano de maior êxito, a fim de lhes transtornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador. Hoje a gente vê assim, a igreja está inchada de programações, né? Muita música, muito louvor, muita encontros sociais, e muitas vezes essas igrejas não abrem as Escrituras Sagradas. Você passa lá 2 horas na igreja, cantando, louvando, falando, mas pouquíssimo se abre a Bíblia para estudar. E é por essa razão que muitas vezes você acredita que está no caminho certo, mas você está sendo iludido dentro das armadilhas que Satanás está colocando diante de nós. Devemos nos alertar, devemos parar para ver o quanto que você tem dedicado ao estudo da Palavra de Deus, o quanto você tem dedicado ao conhecimento da Palavra de Deus e o quanto você tem se submetendo, né, a essas verdades, aceitando as verdades que você tem descoberto na Bíblia. Cristo, irmãos, tem sido companheiro diário e amigo familiar dos fiéis seguidores. Viverão em contato íntimo, em comunhão constante com Deus. A glória de Deus resplandeceu sobre eles. Refletiu-se neles a luz do conhecimento da glória de Deus. Na face de Jesus, Cristo agora se regozijam nos raios não ofuscados do resplendor e glória do Rei, em sua majestade. Estão preparados para a comunhão do céu, pois têm o céu no coração. Sabe, como que nós podemos evitar que as verdades da palavra de Deus fiquem ofuscadas, fiquem obscuras, sem nós entendermos? É através da oração. Quando você pede a orientação do Espírito Santo, ele permite que essas verdades que muitas vezes não são compreendidas, elas se tornam compreendidas. Sabe por quê? Porque você está permitindo que o Espírito Santo trabalhe na sua mente para que você tenha um bom discernimento daquilo que você está lendo. Querido, e o terceiro passo ao estudar as Escrituras Sagradas é quando você descobrir essas verdades, você tomar a decisão em segui-las. Não colocar outras ideias em cima daquilo que a palavra de Deus está revelando. Existem verdades na Bíblia, querido, que não tem como você questionar. Ou você aceita, ou você aceita. E você
precisa tomar a decisão de aceitar essas verdades. Porque muitas vezes, nessas verdades que você descobre, Satanás coloca outras verdades, obscurecendo ou colocando em dúvida aquilo que você, através das Escrituras Sagradas, foi revelado. Eu quero terminar com esse pensamento aqui. Há muita gente cujo compromisso com a verdade é inabalável. Irmãos, amigos, verdades, princípio, a gente não negocia. Verdade, princípio, é algo que vai nos levar para toda a eternidade. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos assumir um compromisso de, quando descobrir as verdades preciosas nas Escrituras Sagradas, que nós possamos abraçá-las e aceitá-las, mesmo que nós estejamos correndo o risco de perder o emprego, de sermos taxados de chatos, mesmo perdendo amigos, mas mais importante do que perder o emprego, perder amigo, é nós ter a certeza que nós estamos no caminho certo, que nós estamos fazendo a vontade de Deus. E terminando diz assim, devemos moldar nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Devemos permitir que o Espírito Santo nos guie em toda a verdade e pedir que Ele nos dê a capacidade de viver e proclamar as verdades reveladas. Por que não fazer essa escolha hoje? Eu tenho certeza, querido, que quando você estiver alinhado com Deus, quando você estiver fazendo a vontade de Deus, fazendo as escolhas para a vida eterna, este mundo, essa vida será muito mais prazerosa para você viver, porque as suas escolhas estarão de acordo com os planos de Deus que Ele traçou para você e para mim. Que Deus possa te abençoar e que nós tenhamos a paz que precisamos nesse dia. Oremos. Bom Deus que está nos céus, queremos te agradecer por mais essa meditação, por mais esse estudo. Que nós possamos, Pai, fazer escolhas que não nos leve a cair nas armadilhas do inimigo, mas que nós sejamos advertidos, orientados e tenhamos a nossa visão bem clara diante daquilo que Satanás está querendo nos colocar para nos afastar de Ti. Que isso jamais aconteça na minha vida e na vida dos meus amigos que estão ouvindo esse vídeo. É o que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que vocês tenham um ótimo dia.